A paz do Senhor a todos, amém? Vamos fazer uma live aqui agora, que esta palavra possa alcançar muitas vidas, muitas famílias, muitos que necessitam, que precisam, carecem de ouvir a palavra de Deus, amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu quero fazer uma menção, porque vieram para mim fazer uma pergunta, e eu vi o abatimento na vida desta mulher no meu trabalho, e perguntaram para mim se, porque o filho dela é gay. Aí ela falou assim: eu queria fazer uma pergunta para o Senhor. Eu falei: pode fazer. Ela falou: falaram que o meu filho, por ele ser gay, vai para o inferno, é verdade? E eu respondi assim: olha, eu tenho amigos, eu tenho amigas, eu tenho irmão, eu tenho primo, prima, que mentem. Se continuar na mentira, vão para o inferno, se não se arrepender, que vive mais a vida dos outros do que de si próprio, também, se não se arrepender, vai para o inferno. Então são questões que a gente precisa conhecer a palavra de Deus para que sejamos libertos de tamanha ignorância, porque Jesus veio por esses. Jesus veio para nos salvar. Não importa o pecado, tudo que é pecado, Jesus veio se revelar a nós para a salvação, veio nos resgatar das trevas para o seu maravilhoso caminho de luz. Então eu quero dizer uma palavra aqui, porque o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu quero somente ler esses versículos. Veja só o que diz a palavra de Deus. O tema é assim: a ira de Deus contra os sem fé. A ira de Deus contra os sem fé. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, e imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. E serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres
mudar um uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com o outro, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediência aos pais, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, contra a verdade, contra a palavra, contra fatos, não há argumento. Então o pecado está aí. Mas Deus falou assim que todo pecado confessado diante de Deus, ele é perdoado. Ele está chamando você. Arrependei-vos. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos o aliviarei. É Jesus Cristo. É uma palavra maravilhosa. É uma palavra que ela não veio condenar ninguém. Ela não veio julgar ninguém. A palavra não. Porque a palavra, Jesus Cristo, ele falou que é o ano aceitável do Senhor. João Batista falava, arrependei-vos. Então nós temos que nos arrepender, nos consertar com Deus. E Ele é justo e fiel para perdoar o meu e o seu pecado, fazendo não a nossa vontade, não dando ouvido mais à criatura, mas ao Criador, Jesus Cristo Nazareno. Amém? Eu agradeço a oportunidade aqui e vou entregar agora para a Camille, a levita aqui da SEADO de Paraísolândia, e ela vai cantar alguns louvores. Em seguida, a pastora Silvana vai dar continuação na mensagem, vai deixar uma palavra vivificadora, abençoadora. Amém? Fique aí na presença, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas
Ninguém viu quando o choro disfarçou, acreditou sem ver o resultado. Foi provado pra ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Ninguém viu quando o rio secou. Teu sorriso no caminho se perdeu, quando saiu de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu. Ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar, eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar, te enchi de forças pra me adorar. Eu te levantei para profetizar que os ossos secos viverá. E hoje aqui ouça a voz de Deus dizendo assim: eu cheguei, pode descansar, feridas abertas eu irei sarar, coração aflito irei alegrar, e se tiver caído vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação. Se não sente mais a minha glória, renovação se daí agora. Agora, 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 agora. Receba a ousadia, o toque de minhas mãos. Seja agora transbordado da minha unção. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora, tem vitória agora. Sinta minha presença aí agora. Eu nunca esqueci de você. Lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Eu cheguei, pode descansar, feridas abertas eu irei sarar, coração aflito irei alegrar, e se tiver caído vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação. Se não sente mais a minha glória, renovação se daí agora. Agora, 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 agora. O céu está aberto, pode se alegrar. Aproveita o momento para adorar. Agora, 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 agora. Receba a ousadia, o toque de minhas mãos. Seja agora transbordado da minha unção. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora, tem vitória agora. Sinta minha presença agora. Eu nunca esqueci de você. Lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi Deus. Aleluia. Quero aqui agradecer a oportunidade e já passar para a pastora Silvana em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Eu saúdo a cada um com a paz do Senhor. Nessa noite quem vai estar trazendo uma palavra ao seu coração sou eu. Eu fico muito feliz quando a gente faz alguma live e eu vejo algumas carinhas que estão curtindo, que estão assistindo,
Porque quando acaba a live eu vejo que comentam glória a Deus, aleluia, no message, e eu fico muito feliz porque eu vejo que a palavra tem entrado no coração das pessoas. A gente está vivendo um momento tão difícil, um momento tão terrível dessa pandemia. A nossa cidade, até antes de ontem, não havia nenhum caso da pandemia do Covid-19. E quando chega ontem, as pessoas ficam alarmadas porque, infelizmente, há casos na nossa cidade. Aí as pessoas não levam a sério até acontecer. Mas, infelizmente, isso iria acontecer a qualquer momento. As pessoas estão muito dispersas da realidade. Tudo que está acontecendo é profecia do Senhor, é palavra se cumprindo. Não cai uma folha da árvore se não for permissão do Senhor. Então, se o Senhor permitiu que a nossa cidade enfrentasse essa pandemia, essa doença terrível, nós vamos enfrentar e vamos vencer em nome de Jesus. Não adianta as pessoas entrarem em pânico hoje, ficarem desesperadas. Ontem conversei com uma amiga que faz máscaras e ela falou para mim, vou ter que desligar o celular porque eu não aguento mais de tanta encomenda de máscara. Deixaram tudo para a última hora. Infelizmente o brasileiro tem muito disso, de deixar primeiro pegar fogo para tentar depois apagar, e não é assim que funciona. Só que estamos aqui não para falar da coronavírus, da palavra do Senhor. Só que infelizmente o coronavírus hoje se tornou parte da nossa vida, querendo ou não. E eu vejo pessoas desesperadas, pessoas terrivelmente desesperadas, com medo do vírus, com medo da morte, com medo do que possa acontecer. E se eu contrair a doença, o que eu farei? Olha, meu querido, minha querida, infelizmente estamos sujeitos, qualquer um pode vir a ter esse coronavírus. E a única coisa que podemos fazer é orar e pedir a Deus que possa essa doença terrível. Só que as pessoas não estão preocupadas é com a volta de Jesus. As pessoas estão com tanto medo de morrer, mas não sabem o que pode acontecer após a morte. Independente de religião, algumas pessoas pensam assim, morreu, acabou. Mas não é o que a palavra de Deus nos ensina. Há vida após a morte, sim. Não existe reencarnação, não, eu não acredito. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, e ela não nos fala de reencarnação. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai ouvir falar sobre reencarnação. O que a gente vê na Bíblia que fala é sobre uma nova vida, uma nova terra, algo que o Senhor nos promete, uma vida eterna. Isso acontece. Então temos que estar preparados para a vida eterna. Não devemos estar desesperados hoje por causa de uma pandemia que sim pode nos levar à morte, mas todos, sem exceção, um dia irá experimentar a morte, a não ser que o Senhor venha antes e arrebate a sua igreja. Esses não experimentarão, mas infelizmente as pessoas estão preocupadas com algo errado, que é apenas o coronavírus. Deveríamos estar mais preocupados com a volta de Jesus, amém? Eu vou deixar uma palavra aqui que se encontra em Apocalipse. Quando a gente fala em Apocalipse, a pessoa às vezes se assusta, fala assim, eu não gosto de ler Apocalipse, porque é o livro da revelação, são coisas que irão acontecer. Só que se você não lê o Apocalipse, você não vai estar por dentro do que você vai passar. O livro da revelação é o que está para vir, amém? Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha que palavra forte. Vou repetir mais uma vez. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Vocês sabem o que o Senhor quer dizer com isso, com a sua coroa? É a sua salvação. E por que Ele está nos alertando para que a gente tome cuidado, para que ninguém roube a nossa coroa? Porque hoje em dia, muitas são as coisas que fazem com que o cristão desvie do caminho da palavra do Senhor. A pessoa começa tão evoluído na igreja, quer participar disso, participar daquilo, não quer perder culto. Mas se alguém dizer algo que não agrade ele sai da igreja e não volta mais. Por que você saiu da igreja, meu querido, minha querida?
Ah, porque eu não gostei do que o pastor falou, eu não gostei do que aquele irmão disse, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, e esquece o que na verdade a gente tem que pensar, que estamos aqui somente para agradar a Deus e não o homem. A palavra de Deus, ela nos ensina que ela nos confronta. Se a palavra não te confrontar, é porque ela não é bem servida, porque ela não está sendo bem dita. A palavra de Deus, quando ela vem para alguém, ela não vem para magoar ou para trazer tristeza, não, ela vem para a nossa salvação. Se você for exortado com a palavra e for algo que você não gostou, fique feliz, porque o Senhor quer que você se conserte. Só que eu venho dizendo aqui na minha casa que toda essa pandemia veio para que a igreja seja separada. O Senhor está separando o joio do trigo, aqueles que são chamados e os que são escolhidos. Vamos ver quando voltar, quando toda essa pandemia acabar e realmente a igreja voltar à sua atividade, quantos irão permanecer na presença de Deus? Muitos não voltarão mais para a casa do Senhor, e sabe qual será a desculpa? Fiquei na minha casa alguns meses e eu vi que eu poderia buscar Deus dentro da minha casa. Mas isso, que eu não possa buscar a Deus dentro de casa? Na situação que vivemos hoje, a situação presente, nós temos que buscar a Deus somente dentro de casa. Porque a gente tem que estar debaixo de uma lei, e a lei do homem a gente tem que obedecer também. Então a lei hoje é não abrir as igrejas, não haver aglomeração. Então temos que obedecer e buscar. Só que muitos não têm nem orado dentro da sua casa. Muitos, hoje mesmo eu perguntei para uma jovem, você tem orado? Porque ela disse que está passando por problemas, por dificuldades, você tem orado? Não tenho orado, não tenho forças para buscar. Quando eu estava na igreja eu orava, mas aqui em casa não tenho forças para orar. Tá vendo por que não devemos achar que dentro de casa já tá bom? Tá vendo por que a gente não deve achar que dentro da igreja? Dentro da igreja você vai estar em um monte de gente ajudando você em oração. Vai ter alguém para pegar na sua mão e dizer, estou aqui para orar com você. Então é diferente. É dentro da igreja que a gente busca maior intimidade com Deus. O nosso quarto é um lugar secreto de intimidade com Deus. Sim, é um lugar bom. Só que não devemos também orar só quando estamos dentro da igreja. Muitos têm buscado a Deus somente entre quatro paredes. Não estou buscando porque não está tendo culto, então não estou tendo comunhão com Deus. Espero um dia você morar no céu com o Senhor, se você não busca a presença dele nem aqui na terra. No céu adorar um Senhor que é digno de ser adorado dia e noite. Igreja, não se preocupe com o coronavírus. Temos que obedecer, temos que usar máscara, vamos usar máscara, vamos fazer tudo o que a vigilância está pedindo para que a gente faça. Mas fique mais preocupado com a sua salvação. Talvez você não contraia o coronavírus, talvez você não fique doente, talvez você não morra, ou talvez você pode contrair e venha a óbito. E o que será depois disso? Ai, mas você está me assustando. Não é questão de assustar, é a realidade. Acredite que o Senhor está voltando, e para muitos o Senhor irá voltar antes, porque a partir do momento que a gente morrer aqui na terra, a gente vai ter uma caminhada. Não existe purgatório. Eu acreditei nisso até meus 10, 11 anos, quando eu ouvia dizer, quando você morre, você fica por um tempo em um lugar, e alguém vai acender algumas velas por você, vai interceder por você, e o seu pecado será perdoado. Quando eu aprendi a ler a Bíblia, eu vi que isso era mentira. Que a única coisa que pode nos levar ao céu é o sangue de Jesus na nossa vida. O único que pode interceder por nós é Jesus Cristo de Nazaré. Nenhuma outra entidade, nenhum outro espírito, nenhuma outra pessoa pode levar a nossa intercessão até o Senhor, a não ser Jesus Cristo. Então, se você nessa noite, você quer entregar a sua vida para o Senhor, que você faça isso imediatamente. Você não precisa esperar abrir as igrejas para que isso aconteça. Você pode entrar dentro do seu quarto, você pode, aonde você estiver agora, dobrar o seu joelho e pedir, Senhor, eis-me aqui, me perdoa tudo que eu fiz errado em toda essa minha vida. Eu quero que a minha vida seja restaurada a partir de hoje. E eu quero aceitar o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Para que eu possa, quando eu fechar os meus olhos carnais aqui na terra, mas quando eu abrir os meus olhos espirituais, eu esteja no céu com o Senhor. É isso que Deus nos ensina. Eu também fico assustada com o coronavírus,
Lógico que eu fico, eu sou humana, eu tenho criança dentro de casa, tenho um neto de 3 anos, tenho minha caçula de 17, uma de 22, meu esposo, eu fico preocupada. Estamos tomando todas as precauções, mas se acontecer da gente contrair e a gente vir a falecer, nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Eu tenho a minha certeza, eu tenho a plena convicção que se eu hoje fechar os meus olhos da carne, eu irei para o céu com o Senhor. Mas nossa, por que você fala com tanta convicção? Porque eu sei que eu já fui muito pecadora, fiz muito pecado na minha vida. E hoje eu reconheço que sou pecadora, mas não vivo mais no pecado. Não pratico mais iniquidade, não pratico mais o que o Senhor fala para não praticar. Se o Senhor falar para mim, desvie daquele caminho que ali não vai para o céu, eu vou desviar. Se eu tiver que enfrentar alguém, porque alguém fala para mim, você é bem-vindo na minha casa se você negar esse Jesus que você serve, eu prefiro ficar sozinha dentro da minha casa, mas jamais irei negar o meu Senhor, aquele que morreu na cruz por mim. Ele não tinha pecado algum. Quando ele foi levado para aquele lugar, o matadouro, um lugar de sacrifício, um lugar que ele seria pregado, que ele seria açoitado, aonde derramaria todas as suas gotas de sangue naquele lugar, ele pensou em mim, ele pensou em você. Mas você pode pensar assim, será que o Senhor fez por mim? Sou tão errôneo, eu cometo tanta coisa errada, será que o Senhor se lembra que eu ainda existo? Lembra. O Senhor jamais vai se esquecer de você. Você pode ter se esquecido de Deus, você pode ter abandonado o Senhor no caminho, mas ainda há tempo. Você ainda está em vida, você ainda está com saúde, você ainda está respirando, você ainda pode pedir por perdão a Deus e ser perdoado de todos os seus pecados. Ainda há esperança para você, ainda há esperança para mim. Temos que ter a convicção que tudo que a gente pedir a Deus, se a gente crer, a gente vai receber. Não devemos jamais deixar com que alguém nos acuse, aponte o dedo e fala, para você não tem mais jeito. Porque para mim teve jeito, então para você vai ter também. Creia no poder da oração, creia no poder da palavra. Não existe nada que o Senhor não possa fazer por você. Não há doença que o Senhor não possa curar. Não há enfermidade que o Senhor não possa acabar. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Se você estiver disposto a ter uma vida com o Senhor, se você estiver disposto a ir para o céu, que é a nossa morada eterna, temos que pensar assim, vou viver nessa terra por 50, 60, até 100 anos, mas e depois? Morreu, acabou? Não acabou. Temos ainda a eternidade para viver. É mentira que colocaram na sua cabeça que morreu, acabou. Nós temos um Espírito dentro de nós. E esse Espírito não vai ficar vagando para lá e para cá, não. Ele tem um lugar certo, ou céu ou inferno. Não existe a terceira opção. E não adianta você falar, vou fazer mais um pouco disso, amanhã talvez eu me arrependa e eu me conserte com Deus. Talvez o amanhã pode não chegar. Se o Senhor está falando no seu coração nessa noite, entregue a sua vida para o Senhor. Confia nele. Confie no que Ele possa fazer na sua vida nessa noite. Confie que Ele é poderoso para te curar, para te libertar de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de uma opressão maligna, de uma tormenta que você sente na sua cabeça. Hoje eu ouvi uma jovem dizer para mim, eu ando tão atormentada que eu não tenho mais paz nem dentro da minha casa. E eu falei para ela, você tem que ir na fonte inesgotável que é o Senhor Jesus. Quando você aprender a ser dependente 100% do Senhor e não dos seus braços ou da sua força, você vai ver o quanto Deus é bondoso conosco. Deus tem sido tão bom dentro da minha casa, dentro do meu lar. Graças a Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor, temos uma vida plena em convicção da nossa salvação. Errar, todo mundo erra, mas nós sabemos aonde a gente erra e aonde a gente pedir perdão. Então eu tenho que agradecer a Deus pela família que eu tenho, pelo lar que eu tenho. Às vezes a dificuldade bate, sim bate. Às vezes a preocupação bate, sim bate. Quantas vezes eu me apeguei triste, chorando por algo que se eu pedisse a Deus Ele iria me responder. Mas às vezes a gente fica tão descrente das coisas que a gente ouve. Às vezes a gente liga a TV e fica tão descrente. Mas como pode, Senhor? O Senhor está permitindo isso acontecer. Aí o Espírito Santo já vem e fala, calma, calma. Isso é apenas uma provação. Se você passar, você será aprovado. E aí eu falo, Senhor, muito obrigado pela palavra. Eu agradeço, Senhor, até hoje, desde quando eu me converti.
Nunca o Senhor deixou a gente passar por dificuldade alguma que Ele não estivesse no final do túnel. Nunca, jamais o Senhor deixou com que a gente perecesse em algo e Ele estava ali, sempre estava de braço estendido. Passei por um período na minha vida, quase 12 anos, de síndrome do pânico, aonde eu chorava dia e noite, eu não tinha forças nem para tomar banho. Passei por dias sem tomar banho, porque eu não tinha força para isso. E eu orava muito a Deus, falava, Senhor, eu quero a minha cura. O porquê que o Senhor não me cura? Por que que eu sou assim doente? Eu busco o Senhor, eu vou na igreja, por que o Senhor não me cura? E Ele não respondia. E eu chegava a pensar, o Senhor nem ouve minhas orações, ouve mais. Passaram anos e anos, até que um dia orando o Senhor falou comigo. E Ele falou que aquele dia seria o dia da minha vitória. E eu passei o dia bem. Todos os dias eu tinha uma crise, todos os dias eu passava por pânico, eu chorava dia e noite, eu não comia. E naquele dia eu passei bem. E ao chegar da tarde eu percebi que eu não tinha tido nenhuma crise, que eu estava bem. E eu fui agradecer a Deus por aquilo. E quando eu dobrei meu joelho e falei com Deus, eu falei, Senhor, obrigado. Mas por que o Senhor demorou tanto para me curar? E Ele chegou e falou para mim, porque se eu tivesse curado você, quando você me pediu, você não estaria na minha presença. Olha como isso é forte. Talvez você tenha pedido algo para o Senhor e o Senhor não tenha te ouvido. Mas não é que Ele não tenha te ouvido, é que Ele sabe que se hoje Ele entregar na sua mão isso, você vai abandonar Ele lá na frente. Então acredite, fique perseverante no que você está pedindo a Deus. Não desanime, não fique falando para todo mundo as suas dificuldades, porque não é todo mundo que quer ajudar você, não. As pessoas são mal. Às vezes você vai entregar algo para alguém, você vai pedir ajuda e a pessoa por trás está rindo da sua situação. Se você nessa noite tem algum problema, alguma dificuldade, entregue para o Senhor. Assim como o Senhor me curou de um pânico, o médico disse que não haveria cura, que eu seria dependente de medicamento a vida inteira. Eu nunca tomei um medicamento para síndrome do pânico. Às vezes, quando eu tinha crise fortíssimas, eu chegava e ia ao hospital, chegava lá, eles me davam remédio, eu vinha embora dopada. E passava o efeito, o pânico voltava. Era apenas um paliativo. Então, se você está lutando contra uma depressão, contra um pânico, ou seja, qualquer dificuldade, qualquer doença, acredite, se o Senhor vê que no seu coração há sinceridade, você será curada. Eu fui curada quando o Senhor viu sinceridade em meu coração, quando Ele viu que não havia mais possibilidade de me abandonar esse Deus. Porque teve uma época da minha vida que eu estava na igreja e a gente tinha restaurante e a gente acabou se afastando da palavra de Deus, não ia mais nos cultos, porque a gente estava tão afobado com tanta coisa, correria de segunda a domingo para trabalhar e ganhar dinheiro, aonde a gente se esqueceu da nossa fonte inesgotável que era o Senhor. E Ele permitiu que o pânico me pegasse para que eu visse que sem Ele eu podia ter o dinheiro que eu quisesse, mas nunca seria feliz. E quando verdadeiramente o Senhor viu que em meu coração havia sinceridade e que eu jamais iria abandonar Ele por algo, por qualquer coisa, por dinheiro, por nada, Ele me trouxe a cura. E hoje eu testemunho aonde eu vou pregar, aonde eu tô, eu testifico da minha cura, eu conto do meu milagre, porque a síndrome do pânico, para os médicos não tem cura. Tem tratamento para melhorar, mas hoje eu sou 100% curada. Ah, mas então hoje você não tem mais tristeza, você não tem mais ansiedade? Tenho, porque todo mundo tem. O Senhor Jesus, quando Ele foi no monte, sabendo que antecedia a sua morte, uma noite antes, Ele foi no monte para orar. E na palavra fala que Ele transpirava gotas de sangue, de ansiedade, de nervoso, porque Ele sabia que no dia seguinte Ele seria crucificado. Então é normal a gente sentir as nossas necessidades, da gente sentir ansiedade, nervoso. O que não é normal você aceitar com que aquilo venha e faça com que você fique doente. A gente tem um Deus que Ele tem poder de curar qualquer doença. Meu cunhado, pastor Zani, foi curado do câncer. Do câncer, algo que para o médico não tem cura. E ele foi curado. Porque ele é melhor do que qualquer outra pessoa? Não. Porque o Senhor encontrou sinceridade no coração dele. Viu o quanto ele era dependente de Deus. Quanto o coração dele almejava por aquela cura. E o quanto o coração dele é grato a Deus. Então não é porque você não recebe a sua cura, porque você está em pecado, porque você é diferente de alguém. É porque ainda você não entregou a sua vida 100% a Deus. Tem alguma área da sua vida que ainda precisa ser mudada.
Qual é a área da sua vida nessa noite que precisa ser mudada? Jamais você pode falar assim, Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador, mas como Senhor não. Como você pode querer Deus somente para a sua salvação? Não venha para o Senhor por medo da morte, venha para o Senhor por querer estar perto dEle. Muitas pessoas falam assim, ai, como eu queria ver Deus, mas não querem morrer. É garantido que você verá a Deus se você tiver um coração limpo, puro, é garantido. E quando a gente chegar lá no céu, você vai ver o quão maravilhoso é. Ah, mas eu tenho medo da morte. Não tenha medo da morte, tenha medo de não ser salvo. Porque acredite que a morte vai chegar, não importa quando vai chegar. Talvez seja para daqui ainda 30, 40 anos, mas talvez seja hoje ou amanhã. Então tenha medo para onde a sua alma irá. Tem um vídeo e um áudio que está rodando por aí falando sobre mês de maio, que será um mês tenebroso, aonde serão 5 dias de escuridão. Eu já recebi em áudio, recebi em vídeo isso também, que irá ter uma escuridão por 5 dias, por 5 noites, que não haverá nada, nenhuma lâmpada irá acender, porque será cortada toda a energia. E que nesses dias o demônio irá passear pela terra. Gente, acredite, os demônios já passeiam pela terra. Eles estão ao nosso derredor, bramando como leão para querer nos tragar. Só que se nós estivermos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, Ele não tem poder algum sobre a nossa vida. A palavra nos ensina que o menor dentro da casa de Deus é maior do que qualquer demônio. Não devemos temer o Satanás, não devemos temer os demônios se estivermos na presença de Deus. Mas se você está com falta em Deus, se você está em pecado, acredite, infelizmente o demônio já está tomando conta da sua vida. Isso é bíblico. A palavra de Deus nos ensina que é dessa maneira que ele age. E aí, pastor, é verdade ou é mentira isso? Vai acontecer isso em maio? Não sei. Segundo as escrituras sagradas, quando a igreja for arrebatada, irá acontecer tudo isso. Mas está acontecendo tanto que a gente não sabe que a igreja pode ser arrebatada a qualquer segundo, a qualquer momento. Talvez esteja falando que com você a igreja seja arrebatada. E aí? Não haverá mais tempo. Como você irá se salvar se você não se arrepender do seu pecado? Eu gostaria de fazer uma oração nessa noite por você e especificamente para você que quer fazer uma aliança com Deus. Se você quer ser salvo, se você quer ir morar no céu, se você quer ter uma relação, um relacionamento duradouro com Deus, eu gostaria que você nessa noite pegasse o seu copo com água. Todas as noites, quando a gente está tendo a live, a gente pega um copo com água. A gente ora por esse copo com água, a gente consagra ele. Mas isso não é simpatia, pastora? Não. Isso não é simpatia. Isso é um ato de fé. Assim como o Senhor pedia para as pessoas fazerem algo, e elas faziam pela fé e acontecia. Assim como aquela mulher, 12 anos, com fluxo de sangue, sangrando 12 anos. E ela falou que se eu somente tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. E pela fé ela foi lá e tocou no vestido, na orla de Jesus. E imediatamente o sangue foi estancado. É pela fé que vivemos. Então é pela fé que eu quero que você pegue um copo de água nessa noite. E que quando a gente estiver orando ao Senhor, você não coloque a fé sobre a água, mas sobre o nosso Deus, aquele que tudo pode, aquele que fez o mar se abrir para que o povo de Israel passasse. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que eu quero que você tenha toda a sua convicção, a sua confiança. É nesse Deus que eu quero que você acredite e confie nele. Quando eu conheci esse Deus, verdadeiramente a minha vida mudou. Não tem mais luta? Tenho. Só que quando eu estou na luta, quando eu estou na prova, eu sei que eu caminho juntamente com Deus. Eu não estou mais sozinha. Por mais que eu esteja sozinha dentro da minha casa, nunca ficarei sozinha. Porque eu sei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estará me acompanhando a todos os instantes. Amém? Se você pegou seu copo com água, que você agora possa colocar a sua fé em ação. Que você possa mover a sua fé. A palavra de Deus nos instrui que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda e a gente pedir a um monte, precipite-se daqui para lá. Se você crer, você irá fazer isso. Então creia que ao tomar o copo com a água consagrada a Deus, qualquer enfermidade que você tiver, ela será curada no nome de Jesus. Amém? Amém. Querido Deus e meu Pai, em nome de Jesus apresentamos ao Senhor esse copo com água, Pai. E nós cremos no poder da oração, e eu creio no poder e autoridade que o Senhor tem me dado em Teu nome.
Que todos aqueles que creem na tua palavra, Senhor, que ao tomar esse copo com água, seja curada, seja curado, seja liberto, restaurado, transformado. E que essa pessoa, Senhor, se ela estiver afastada do teu caminho, que o Senhor traga ela mais perto de ti nessa noite. Que haja uma reconciliação com o Senhor nessa noite, Pai. E que todo mal bata em retirada em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, para essa pessoa. E se há alguém em meio a nós que esteja com dificuldade em oração, que o Senhor acrescente fé nessa noite a esse coração, Pai. E que ela possa clamar ao Senhor. E que a tua bondade e misericórdia alcance cada um nessa noite. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tome esse copo com água. Acredite no poder da oração. Creia que você será curada. Que você será curado, restaurado, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a cada um que ficou comigo até esse final. E se você quiser oração, se você quiser um pedido de oração em particular, você pode me piscar no message, eu vou estar atendendo você. Se você precisar de uma oração, não importa o horário, estarei orando por você. Se você precisar de orando para que o Senhor venha dar a palavra certa para a pessoa certa. Em nome de Jesus, não fique envergonhado, porque nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Não estamos aqui para se aparecer, não. Estamos aqui para adorar a Deus. Pensa que é fácil estar na frente de uma câmera falando? Não é fácil. Mesmo que a gente não tenha vergonha, ou que a gente não seja tímido, mas não é fácil ficar na frente da câmera falando sobre o amor de Deus, porque muitos não acreditam e acabam nos julgando. Mas eu sempre inicio uma live e hoje eu vou encerrar falando uma coisa: não prego religião, eu prego a salvação, eu prego Jesus Cristo. E se você quer a salvação, o único que pode trazer salvação para você nessa noite ou em qualquer outra noite é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então entregue a sua vida para o Senhor, confia nele e você vai ver a mudança extraordinária na sua vida a partir do momento que você fizer uma aliança com o Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.